Boa noite, queridas e queridos ouvintes do programa Semente Abstrata, nesta sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. São 19 horas e 30 minutos na capital de São Paulo. Eu sou João Paulo Miranda, diretamente aqui das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para o mundo inteiro. Gente, na semana passada nós falamos sobre o arcano 18, o arcano a Lua, o arcano regido pelo signo de Aquário. Na semana que vem nós vamos falar sobre a sequência do arcano 18, que é o arcano 19, o Sol, arcano regido por Peixes. No arcano 19 ocorre o fechamento, o encerramento do ciclo zodiacal, no que diz respeito aos arcanos do tarô, fechando no 12º signo Peixes. E hoje, procurando fazer um programa de elo entre o arcano 18 e o arcano 19, nós vamos falar um pouco mais de revelações sobre a Agartha, sob o enfoque do governo oculto do mundo. Então, o tema do nosso programa de hoje é o governo oculto do mundo, que é a própria Agartha. E vocês devem estar se perguntando, ok, João, mas o que isso tem a ver com o arcano 18 e o arcano 19? Gente, tem tudo a ver, porque como eu disse na semana passada, o arcano 18 tem uma relação muito grande com as quedas que ocorreram na quarta raça-mãe Atlante e que provocaram os grandes cataclismos que levaram ao fim dos grandes continentes atlantes, a submersão dos continentes atlantes, a última porção foi a grande ilha de Poseidones, que se localizava no meio do Oceano Atlântico e que foi submersa com um grande cataclismo que aconteceu no ano de 9564 a.C., conforme narrado em diversas literaturas herméticas teosóficas, e mesmo pelo grande Platão, o grande iniciado Platão, nos seus diálogos Timeu e Critias, conforme os ensinamentos, conforme o relato deixado por Solon, pelo grande legislador grego Solon, que havia sido iniciado nos mistérios maiores, ou seja, nos arcanos maiores, nas fraternidades secretas, nas fraternidades ocultas do Velho Egito, iniciado nos mistérios do hermetismo, assim como o próprio Platão. O arcano 19 também tem uma conexão muito profunda com os próprios mistérios da Atlântida, os mistérios da quarta raça-mãe Atlante, e com os mundos sagrados de Agartha e de Shambhala. Vou deixar para falar um pouco mais sobre isso na semana que vem, sobre essa correspondência com o arcano 19 e o próprio governo oculto do mundo. Lógico, tanto o arcano 18, como eu disse na semana passada, e o arcano 19, que eu vou falar na semana que vem. Lembrando, gente, que hoje nós fomos presenteados com mais uma edição especial do programa Semente Abstrata. 1 hora de duração, então teremos bastante tempo para estar juntos até as 19 horas e 55 minutos. Então vamos ter bastante espaço para trazer elementos sobre o governo oculto do mundo e também procurar trazer reflexões a esse respeito. Tá? Gente, quando se fala em governo oculto do mundo, a ideia, num primeiro momento, que se tem é muito relacionada às teorias conspiratórias, né? Se fala em Illuminatis,
Você fala em esses grupos, essas famílias, né? As famílias que dominam as riquezas do mundo, Illuminati, etc. e tal. Gente, o enfoque que eu vou trazer hoje não é esse. Tá? Embora é natural que exista um poder paralelo, oculto, que realmente comanda as corporações, as grandes, que tem o poder das grandes corporações, o poder financeiro, o poder bancário, o poder de manipulação, né, dos meios de comunicação. É claro, isso existe, não é teoria da conspiração, isso existe realmente. Mas o que hoje nós vamos abordar é o governo oculto, o governo espiritual do mundo. O governo oculto do mundo, oculto porque ele é ainda desconhecido. Ele significa o governo como o comando, a ordem, a direção do mundo, mas sob a ótica, né, sob a perspectiva espiritual. Lembrando que existe o poder espiritual e o poder material, né, o poder temporal. Então, o poder temporal é o poder manifestado, então o poder relacionado à matéria, né, o poder temporal relacionado à matéria, e o poder espiritual, o próprio nome já diz, certo? Então, gente, o governo oculto do mundo, como eu falei, é representado pela própria Agartha. Já há alguns programas que eu tenho trazido algumas revelações sobre os mundos sagrados, os mundos internos, os mundos subterrâneos, os mundos sagrados da Agartha e de Shambhala. Já trouxe algumas reflexões e algumas informações transmitidas pelo grande iniciado Marquês Alexandre de Saint-Yves d'Alvedre, esse grande iniciado, grande ocultista francês do final do século XIX. Falei também, né, falamos há 2 semanas sobre a perspectiva do grande iniciado também, grande estudioso, René Guénon, esse ocultista, hermetista, cabalista sobretudo, né, esse cabalista francês, que escreveu essa obra, O Rei do Mundo. Falamos também sobre Helena Blavatsky, que falou sobre Agartha ainda de uma forma mais velada, porque ela não podia, ainda não estava no momento de trazer mais revelações sobre Agartha, e Henrique José de Souza, esse grande iniciado, esse grande sábio brasileiro, fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, hoje Sociedade Brasileira de Eubiose, Henrique José de Souza, que trouxe grandes revelações, que trouxe grandes conhecimentos acerca dos mundos sagrados de Agartha e de Shambhala. Pois bem, gente, postas essas preliminares, vamos lá. Vamos aí falar especificamente sobre o governo oculto do mundo. Governo, gente, a etimologia da palavra governo vem de gobernatur, uma palavra latina que, por sua vez, é originária do grego kibernan, cuja acepção na língua grega é de pilotar o navio, de estar no leme de um navio, dando a ideia de comando, de direção. Portanto, governo tem esse sentido de comando e de direção. O governo oculto do mundo, como eu disse, sob essa perspectiva verdadeira, é o governo espiritual. Então, é o governo espiritual que dá os contornos de comando à própria evolução da Terra, a evolução planetária e a evolução também de nós, humanidade, da hierarquia jiva, assim como
das outras hierarquias representadas pelos reinos da natureza já manifestados, que são o mineral, o vegetal, o animal e o próprio reino humano, também chamado de Jiva. O governo oculto do mundo, como eu disse, é representado pela própria Agartha e que tem outros nomes em diversas tradições. Nas tradições do Oriente, também é conhecida a Agartha, o governo oculto espiritual do mundo, como Shuddharma Mandalam. Shuddharma Mandalam, que é também conhecida como a Grande Fraternidade Branca. Branca pelo significado de iluminação e de pureza. Ou seja, Agartha, Shuddharma Mandalam, Grande Fraternidade Branca, significa o mundo sagrado, o mundo da pureza, o mundo dos puros, o mundo dos imortais. Lembrando que a imortalidade só se conquista pela consciência e pela purificação, por um processo de purificação. O governo oculto do mundo, ele zela ocultamente pelos destinos, como eu disse, do mundo, pelos destinos da humanidade e dos reinos que nela evoluem e que nela habitam. Especialmente de nós, seres humanos, que somos uma hierarquia em construção. A Agartha, gente, o governo oculto do mundo, ele é o mundo do tempo fora do tempo, porque ele representa o próprio espiritual, e o espiritual, o mundo espiritual, a consciência espiritual, ela não tem tempo e ela não tem limite. Então é o tempo fora do tempo. Então, nos mundos sagrados de Agartha e de Shambhala, não existe tempo, pelo menos não com essa acepção que nós temos. Esse tempo, essa noção de tempo que nós temos é de transitoriedade, portanto é uma maia, porque maia é uma ilusão, é uma noção de realidade apenas, não é a realidade verdadeira. A única realidade que existe é aquilo que é substancial, aquilo que é luz pura, verdadeira, aquilo que representa perenidade e imortalidade. Nós somos seres mortais, mas que estamos no caminho de alcançar a imortalidade da nossa alma, a imortalidade da nossa consciência e, num último momento, a própria imortalidade, nossa imortalidade material, a imortalidade do nosso próprio corpo por um processo de purificação, de espiritualização da própria matéria. É nós nos tornarmos imortais pela nossa consciência e pela nossa purificação. Todos nós estamos nesse processo. É o processo de iniciação. Quando você adentra num processo de iniciação verdadeiro, quando você trilha uma senda verdadeira dentro do caminho da iniciação, você tem a oportunidade de catalisar, de acelerar esse processo. E esse processo é acelerado porque você entra em conexão, você vai entrando cada vez mais em conexão com o seu estado puro, com a sua origem, com a sua luz original, representada pelo coração, pelo chakra cardíaco, certo? Que é o chakra relacionado ao nosso processo, as 12 pétalas, os 12 trabalhos de Hércules, que nos levam à purificação e assim o despertar do próprio oitavo chakra, do chakra vibhuti, que é o chakra da pureza, que é o chakra da imortalidade, que desperta como o oitavo chakra os 8 poderes do adepto, os siddhis, chamados também de 8 poderes dos adeptos. O vibhuti, gente, o chakra cardíaco e o vibhuti representam, o chakra cardíaco representando o nosso sol, e o vibhuti representando o nosso ponto de iluminação, eles representam, no último momento, a própria expressão de Agartha e de Shambhala dentro de nós. É o nosso próprio governo espiritual. Nossa, então nós temos também o nosso próprio governo espiritual? Claro que temos. E é nosso dever nos governar em primeiro lugar.
Nós esquecemos da necessidade que nós temos de governar a nós mesmos. Nós perdemos o comando de nós mesmos. Nós perdemos o governo de nós mesmos. Vejam que o chakra, a Agartha representa o coração iluminado do mundo. O nosso coração representa o nosso sol, relacionado ao quê? Ao signo de Leão, que representa o quê? A realeza. A figura do rei. É o processo de buscar, da busca de nós nos tornarmos reis de nós mesmos. Reis de nós mesmos. Que é uma coisa que nós nos esquecemos. E veja o seguinte, existe um ensinamento, antigo, um ensinamento iniciático, que nos fala que quando nós deixamos, né, de comandar algo na nossa vida que nos leve à luz, né, quando nós deixamos de lado, quando nós negligenciamos esse comando, o que acontece? Primeira coisa, tá bom, vocês não se comandam, tá bom, deixa que eu comando por você. Aí nós passamos a ser o quê? Como que manadas. Né? Nós não agimos pela nossa vontade verdadeira, nós não agimos pela nossa consciência, nós vamos conforme vai a boiada, conforme o som da boiada. Né? Nós vivemos assim como uma alma coletiva, então tomam o nosso lugar, quando deveria ser nosso, e aí nós servimos de massa de manipulação, certo? E quando nós não cultivamos a luz, que é o nosso dever cultivar, que é o nosso sol, que é o nosso coração, que é a nossa Agartha interior, a sombra vem e toma lugar. Porque a sombra, ela não tem luz, e ela quer ser como a luz. Né? Mas ela nunca vai ser luz nesse processo de tomar o lugar da luz a todo custo. Né? Mas, de qualquer forma, o que acontece? A sombra, quando a luz não se manifesta, não se afirma, não se confirma, a sombra toma o lugar. É isso que acontece conosco. Né? E aí nós perdemos a nossa conexão com a nossa luz interna, com o nosso sol interior, com o nosso coração, com a nossa intuição. Perdemos a conexão com a nossa Agartha e logo perdemos a conexão com a Agartha, com a grande fraternidade branca, com o governo espiritual do mundo. O governo espiritual do mundo, a Agartha, Shuddha-dharma Mandalam, jamais se afastou de nós. Nós é que nos afastamos cada vez mais da Agartha. Nós que nos afastamos cada vez mais de nós mesmos, da nossa luz interior. Tá? Lembra, semana passada falamos do arcano a Lua. Semana que vem vamos falar do arcano Sol. Esse jogo de Sol e Lua. Tá? A Lua projeta a sombra. Né? É uma fonte, como eu falei na semana passada, a Lua é uma refletora da fonte primordial de luz que é o Sol. O caminho da Lua até o Sol. Do arcano 18 ao arcano 19. Da nossa alma cheia de defeitos, né? Cheia de sombras, rumo ao nosso Sol, nosso coração. Certo, gente? Vamos lá. Falando... Bom, temos ainda 5 minutos desse primeiro bloco, então dá para falar um pouquinho mais sobre a conformação, tá, da Agartha como governo mesmo, como ordem, como direção. Gente, uma coisa importante, antes de darmos continuidade, né, ao escalonamento organizacional da própria Agartha, do próprio governo oculto do mundo, é preciso ressaltar que, assim como qualquer
questão que envolva a teurgia, a magia divina, a magia branca, não se pode interferir no livre-arbítrio do ser humano. O que interfere no livre-arbítrio do ser humano propositalmente é o que nós chamamos a mão esquerda, a via sinistra. Tá? A mão direita, a magia, a teurgia, ela jamais, isso é uma lei cósmica, jamais interfere no livre-arbítrio de cada um. Então, o governo espiritual do mundo, ele tem o comando, ele tem a direção, mas ele não interfere diretamente nas nossas escolhas, nas escolhas de cada um de nós, nas escolhas dos governos, tá? Nas escolhas dos países, dos rumos das nações, enfim, das escolhas coletivas. O que o governo espiritual pode fazer e faz é inspirar. E muitas vezes é isso. Acontece, né, de pessoas especiais, de seres de alta consciência, se manifestarem, que são originários da própria Agartha, se manifestarem na face da Terra como grandes gênios, né, gênios da política, gênios das ciências, gênios das artes, tá? Justamente para ajudar nesse processo evolucional, né, do ser humano e também dos outros reinos da natureza, rumo a essa busca pela própria luz, esse palmilhamento, por que não, né, dizer essa criação dessas condições que nos leve novamente à senda da iniciação e nós encontremos novamente o caminho de volta à casa do Pai, o caminho de volta ao nosso coração, de volta à Agartha, enfim, a Shuddha Dharma Mandala. Então existem esses seres que se manifestam sim na face da Terra. Existem vários que já se manifestaram, existem, claro, aqueles que estão manifestados também no momento, tá? Claro. Mas esses seres, muitos deles conscientes das suas missões, eles não têm o poder de interferir no livre-arbítrio de cada um de nós. Não tem, mas de inspirar sim. Né? Fazendo isso, trazendo valores, procurando ensinar, entendeu? Procurando mostrar o melhor caminho, procurando mostrar o caminho, eu diria melhor, mas é isso, o caminho da evolução, o caminho da busca dessa iluminação interior, né? O caminho da fraternidade, o caminho da solidariedade, o caminho da consciência, do conhecimento, da sabedoria, certo? Mas estamos num mundo de polaridade, existe também o lado de sombras, né? E que predomina na face da Terra, realmente, né? Predomina, lembra, o arcano 18, que nós vimos na semana passada, como sombra. Sombra do arcano 18, existe um predomínio muito grande na face da Terra neste momento específico. Gente, antes de nós irmos para o intervalo, eu vou apenas falar que existe uma figura, uma consciência central, tá, que representa o próprio governante espiritual do mundo. Nós já falamos em outros programas sobre essa consciência que é Melquisedeque, rei e sacerdote, rei e rainha ao mesmo tempo. É a própria figura do rei do mundo. Então, o governo espiritual do mundo é comandado pelo rei, pelo governante Melquisedeque. Então, na sequência, no próximo bloco, vamos falar de Melquisedeque e também das hierarquias dos seres de alta consciência que fazem parte do governo espiritual do mundo, a Agartha. Até já, pessoal. Voltando do intervalo aqui do programa Semente Abstrata, são quase 20 horas aqui na capital de São Paulo. Então, gente, no primeiro bloco eu terminei falando um pouco sobre Melquisedeque, que representa
a figura do próprio rei do mundo. Melquisedeque é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Melquisedeque é masculino e feminino ao mesmo tempo. É rei e rainha Melquisedeque. Melquisedeque é referido na Bíblia, né, no Velho Testamento, em Gênesis, Salmo 109 ou 110, dependendo da Bíblia, e também aí no Novo Testamento, Epístola de Paulo, de São Paulo, grande iniciado São Paulo, Epístola de Paulo aos Hebreus. É dito que Melquisedeque é rei e sacerdote do Altíssimo, aquele que não tem genealogia, e a quem Abraão, o patriarca Abraão, prestava tributo. Ou seja, Abraão era tributário de Melquisedeque e de quem Abraão recebeu a tradição, a Cabala, a tradição recebida do próprio Melquisedeque. Melquisedeque representa, portanto, essa altíssima consciência que é o governante, que é o próprio rei do mundo, no seu duplo aspecto, no aspecto de luz e sombra, no aspecto de amor e de rigor, por isso que ele também é conhecido como o Senhor das Duas Faces, representa toda a evolução que já se processou, os 4 reinos da natureza, os 4 reinos evolutivos, e também os reinos, as evoluções futuras, os reinos evolutivos futuros, o 5º reino angélico, né? O andrógeno, 6º reino semideífico, 7º deífico. Então, o Melquisedeque representa a figura, representa a consciência máxima, como uma projeção na face da terra da própria unidade, do próprio Mahat. Lembrando que a primeira das leis de Hermes, o Trismegisto, é o mentalismo. Fala que tudo é mental. Tudo é regido por uma grande mente cósmica, que é a própria unidade. Melquisedeque é uma projeção dessa própria unidade, é uma projeção dessa própria mente, dessa grande inteligência cósmica, e que gere, que comanda, que governa a evolução do nosso planeta, a evolução do sistema planetário e a evolução da humanidade e dos outros reinos da natureza. Gente, existe eu vou trazer aqui um elemento bastante interessante, tá? Do caderno Fiat Lux, número 43, escrito pelo grande professor, grande teósofo e eubiota brasileiro, Roberto Lucila, tá? É uma publicação da Sociedade Brasileira de Eubiose. Eu vou ler esse trecho e, na sequência, faço os meus comentários. Prestem atenção. Nos altos círculos iniciáticos, o monarca universal é conhecido também como planetário da Ronda ou Manu primordial. Na antiguidade, entre os iniciados, era conhecido como sendo o próprio rei Melquisedeque, aquele que não tinha genealogia e a quem os reis da terra prestavam homenagens e pagavam dízimos, como Abraão. Gente, planetário da Ronda, né, com a própria consciência que gere, que governa o próprio planeta Terra dentro desse ciclo planetário, tá? Isso é assunto de cosmogênese dentro da teosofia, e Manu primordial. Manu tem o significado de legislador, ou seja, Melquisedeque é o primordial, Manu é o legislador primordial. Legislador está relacionado ao que? A lei. Então ele representa a própria lei maior que a tudo e a todos rege. Tá? O grande legislador e o grande civilizador também. É o grande guia, aquele que comanda, aquele que leva de um lugar a outro. Uma figura típica de exemplo de Manu é Moisés, né? Legislador, lembram os 10 mandamentos, e ao mesmo tempo um condutor de povos e um civilizador, certo? Dando sequência, gente, a Cabala relata que Enoque, rei do mundo, foi levado a uma região superior da manifestação. Lá lhe foi dado
ver o passado, o presente e o futuro. Lembram, a Agartha, Shambhala, é o tempo fora do tempo. É onde não existe tempo. É o eterno, é o sempre. Lá, Enoque tomou conhecimento das hierarquias celestes que presidem o processo criativo em sua essência. Portanto, essas hierarquias celestes são o quê? São o próprio escalonamento organizado da própria consciência superior de Mahat, da própria unidade. Deus. Essas hierarquias celestes, elas sempre são escalonadas, divididas em escalas de 7, setenárias, porque 7 é o número que preside a evolução. Então, são essas grandes inteligências. Relata a tradição cabalista que nesta região de pura luz, o arcanjo Gabriel assim falou: Enoque, não temas, vem comigo e ergue-te diante da face do Senhor. Enoque prostrou-se frente ao Santíssimo, em frente ao Altíssimo, e orou. Segundo a tradição esotérica cabalista, o grande Micael, então chefe das hostes divinas, ergueu Enoque e, despindo de suas vestes terrenas, ungiu-o com óleo santo e vestiu-o com vestes celestiais. Enoque tornara-se igual às criaturas angélicas, que o rodeavam e deveria ocupar o lugar deixado por Lúcifer no 7º céu. Fortíssimo, hein? Muito bonito. Ao chegar tal excelsitude, Enoque foi transfigurado pelo fogo de Azilut, ou seja, o fogo de Shambhala. Tornou-se então o mestre supremo de toda a humanidade, a fonte de todas as tradições iniciáticas. No Antigo Egito, ele era conhecido como Tote, na Grécia, como Hermes o Trismegisto. As 7 leis herméticas. Vem, portanto, de Enoque, vem, portanto, do rei Melquisedeque. Em Roma, todos o tratavam como o deus da alquimia e da imortalidade. Lembrem-se de que a Agartha é a terra, é o mundo dos imortais, daqueles que conquistaram a imortalidade ou daquelas altas consciências realmente imortais, que são os nossos progenitores, que são os nossos guias, né, que são as hierarquias celestes. Em Roma, todos o tratavam como deus da alquimia e da imortalidade, era conhecido como Mercúrio. Na Bíblia, lhe foi dado o título de Melquisedeque. Então, Melquisedeque é quem é o 6º senhor, a própria hierarquia, é o próprio senhor Micael. Nessa elevação de Enoque, a própria consciência de Micael, elevando-se, portanto, a qualidade de rei e sacerdote do Altíssimo, como Melquisedeque. Quando Enoque se eleva, ele se torna uno com essa consciência, com a própria consciência divina, é uma projeção da própria unidade, portanto, ele não é nascido de pai e mãe. Por isso que se diz que ele não tem genealogia, que ele não tem princípio nem fim. Tá? Representa no mundo, como rei do mundo, né, a própria unidade, o próprio eterno. Muito bonito. Como Melquisedeque iniciou Abraão nos segredos da existência. Mais tarde apareceu como Elias, que foi arrebatado para o céu, né, na Merkavá celeste. O próprio Catecismo do Aprendiz da Maçonaria afirma que os pais espirituais da maçonaria são Enoque e Elias. Enoque foi o primeiro ser humano a retornar à descida à matéria, transfigurando suas experiências transcendentais em autorrealização. Gente, forte, muito bonito. Então, vejam que isso que eu acabei de trazer para nós representa a própria, vamos dizer assim, a constituição
da consciência de Melquisedeque como o próprio rei do mundo, também chamado de planetário da Ronda, também conhecido como Kumara Rei. Fala-se muito em quem, né, lida com hermetismo, com ocultismo, né? Eu vejo falar, as pessoas se referirem muito a Kumara, e muitas vezes com uma visão, não diria equivocada, mas acho que muito superficial. Tá? Vamos ter oportunidade, no momento oportuno, de falar um pouco sobre essa grande hierarquia, que é a hierarquia dos Kumaras, onde são os Kumaras são os nossos progenitores, os progenitores da própria humanidade, de nós. Tá? E Melquisedeque representa, portanto, o próprio Kumara Rei. Como eu disse, ele tem a face do poder temporal, do poder real, como rei, como Melk, e do poder sacerdotal, como Tzedek. Melquisedeque, rei e sacerdote do próprio Altíssimo. É uma representação do próprio Altíssimo, aquele que não tem nome, o inominável. O poder temporal é representado pelo arcano 4, quem gosta de tarô, tá? Quem se interessa, arcano 4, o imperador, e a face, a parte, o poder sacerdotal pelo arcano 5, o papa, o hierofante. Então são os dois representam o próprio rei Melquisedeque, o arcano 5 como o poder sacerdotal e o arcano 4 como o poder temporal. E o arcano 3, a imperatriz, é o feminino. Lembram-se que é rei e rainha Melquisedeque. Tá? Então, arcano 4, o imperador, o arcano 3, a imperatriz. E vejam que a imperatriz vem antes, né? O feminino. Melquisedeque representa a polaridade, comanda todo o jogo evolutivo, comanda todo o jogo da polaridade, né? Como amor e rigor, como luz e sombra, como bem e mal, tá? Porque está além dessa noção que nós temos de bem e de mal, certo? Representa como lei, lembra, como Manu legislador, lei, representado aí pelo arcano 8, a justiça, o senhor da justiça. Porque na Bíblia se fala rei sacerdote do Altíssimo e senhor da justiça. Quer dizer, ele representa a própria lei maior que a tudo e a todos rege. Então, e como ele rege o jogo da polaridade, a polaridade implica em quê, gente? Na lei do karma. Existe a lei hermética da polaridade, né? E existe a lei da causa e efeito. Uma em decorrência da outra, uma relacionada à outra. As leis de Hermes, elas não são independentes, né? Elas formam um todo, certo? Então, a própria lei da causa e efeito, a própria lei do karma. Então, Melquisedeque comanda a evolução acima, além dessa noção que nós temos de bem e de mal, mas sobre o contexto do que? De amor e rigor, como a lei do próprio karma, que é a lei do equilíbrio universal. Então, mantém o equilíbrio dentro dos desequilíbrios de cada um de nós, certo? Então, não é bonzinho nem malzinho, é um jogo de polaridade. Construem e destruem são as duas formas com a qual Melquisedeque comanda o mundo, né? Como senhor também da própria lei, como o próprio senhor do karma, sendo que ele mesmo, ele e ela representam o próprio Dharma, né? Dharma como a lei maior. Dentro da Agartha, gente, né, nesse contexto de escalonamento, né, das hierarquias, de escalonamento de funções, etc., sempre em escala de 7, existem 7 linhas, que nós chamamos de 7 linhas do Pramanta. Pramanta pode ser uma palavra estranha, né? É uma palavra do sânscrito, que significa cruz de fogo, tá? Que representa a própria cruz da evolução. Então, Pramanta significa a evolução. São as 7 linhas da evolução. O Pramanta ele também representa o estado de consciência vigente naquele determinado momento evolutivo.
Por exemplo, o Pramanta que nós estamos atualmente é o Pramanta de Aquário. É o Pramanta de Maitreya. E qual a relação entre Maitreya e Melquisedeque? Melquisedeque é o Bijan dos avataras. Portanto, Maitreya é uma própria projeção, não é, da própria grandiosa consciência de Melquisedeque. Melquisedeque é o Bijan, é a semente dos próprios avataras. Assim como foi de Jesus, o Cristo, de Krishna, de Maomé, certo? De Siddhartha Gautama, dentre outros. Mas existem essas 7 linhas, chamamos 7 linhas do Pramanta. Vou falar o nome delas, das 7. Existem 3 mais ocultas, mais espirituais, chamadas de Ab-Alá, Najib e Germanos. Formam uma trindade. E existem 4 mais relacionadas ao mundo manifestado, mais relacionados aos reinos da natureza, a evolução, a escala evolutiva até o presente momento. Tá? São elas Hilarion, ou Hilarião, certo? Serapis, Kutume e Moria. Moria, Kutume, Serapis. Moria, Kutume, Serapis e Hilarião. Tá? Então são 7 linhas. Essas 7 linhas, gente, elas são formadas por 111 seres, 111 consciências, 111 adeptos da boa lei, que formam 777 seres, 777 consciências, que formam o próprio governo espiritual, o próprio governo oculto do mundo, cada um dentro da sua linha, tá? Dentro de um grande ordenamento de hierarquia e de ordem. Né? O governo espiritual do mundo é pura ordem. Ordem perfeita, sinarquia, como já tivemos oportunidade de assinalar em outros programas. Sinarquia é o modo de governo do governo da Agartha, do governo espiritual do mundo. Aquilo que se aproxima o máximo possível da perfeição. Então, o máximo perfeito de justiça, o mais próximo de justiça, de equilíbrio, de harmonia, de consciência, etc. Existe, gente, como eu disse, né, uma das acepções de Melquisedeque também é chamado de Kumara Rei. E existem 7 seres, nós chamamos de 7 Kumaras, ou também de Dhyanis Kumaras, que são projeções do próprio Melquisedeque e que auxiliam, né, que servem o quê? Como auxiliares na evolução do planeta Terra, da humanidade e dos reinos da natureza. Tá? Esses 7 Kumaras, esses 7 Dhyanis Kumaras, o nome deles provavelmente deve ser conhecidos de muitos de vocês. São os nomes dos 7 arcanjos da Cabala, dos 7 arcanjos da igreja, dos 7 anjos. São Micael, Gabriel, Samael, Rafael, Saquiel, Anael, Cassiel. Cada um deles relacionado a um planeta sagrado. Sol Micael, Lua Gabriel, Marte Samael, Mercúrio Rafael, Júpiter Saquiel, Vênus Anael e Saturno Cassiel. Esses 7 Kumaras, 7 anjos, esses 7 Dhyanis Kumaras, eles presidem determinados pontos do planeta. Nós chamamos de chakras planetários, pontos de irradiação do quê? De consciência, de irradiação de consciência espiritual. Eles estão localizados, esses chakras, esses pontos, em 7 partes do globo. Existem 3 nas Américas, um na Europa, um na África, um na Ásia e um na Oceania. Machu Picchu,
no Peru, tá? Relacionado ao Sol, ao Dhyani Kumara Mikael. Eu moro no Novo México, Estados Unidos, relacionado à Lua, ao Dhyani Kumara Gabriel. Yucatán, no México, a Península de Yucatán, tá? As pirâmides de Chichén Itzá, tive já a oportunidade de visitar, um lugar incrível. Tá? Relacionado a Marte, a Samael, presidido pelo Dhyani Kumara Samael. Sintra, a Serra de Sintra, Portugal, um lugar maravilhoso. Tive a oportunidade de estar lá algumas vezes, espero voltar outras. Presidido pelo Dhyani Kumara Anael, é isso, né? Não, Saquiel, perdão. Saquiel, tá? Relacionado a Júpiter. Chakra planetário relacionado a Júpiter, na Serra de Sintra, Portugal. Cairo, nas proximidades das pirâmides de Gizé, da Esfinge, no Egito, presidido pelo Dhyani Kumara Anael, né? Energia de Vênus, consciência de Vênus. Sydney, Austrália, proximidades de Sydney, na Austrália, tá? Dhyani Kumara Rafael, Mercúrio, regido por Mercúrio. E, finalmente, Srinagar, na Índia, presidido pelo Dhyani Kumara Cassiel, relacionado a Saturno. Então, esses são os 7 Kumaras. Eles todos, em conjunto, formam o Kumara Rei, que é a própria consciência de Melquisedeque. Existem também os chamados Dhyanis Budas, seres especialíssimos que se manifestaram no planeta Terra, se manifestaram no ano de 1900, tá? Relacionados, eles foram tutelados pelos Dhyanis Kumaras, os Dhyanis Budas, também em número de 7, tá? Número de 7 também, 7 com correspondência, né, aos próprios Dhyanis Kumaras. E dentro dessas escalas setenárias, o governo oculto do mundo também é composto pelos seres, pelas consciências das próprias hierarquias, como já disse, das hierarquias cabalísticas. Existem 3 hierarquias espirituais, chamadas de leões de fogo, olhos e ouvidos alertas e virgens de vida, certo? Além das 4 hierarquias já manifestadas, Jivas, Agnisvatas, Barishads e Asuras, tá? Tudo isso, essas 4 já manifestadas na face da Terra, já existentes, mas com as suas correspondências no mundo de Agartha e de Shambhala, tá? Nos mundos sagrados regidos, governados por Melquisedeque. Existem também, além dos Dhyanis, existem outras categorias de seres incríveis, de altas consciências, Dharanis, Aranis Druvas, né? Duijas, os 2 vezes nascidos, adeptos da boa lei, os 49 adeptos independentes. Toda essa hierarquização existente, toda essa ordem existente dentro do contexto do próprio governo espiritual do mundo. O que nós temos na face da Terra, o mundo que nós temos na face da Terra é uma sombra desse mundo perfeito, desse mundo perene, desse mundo puro, desse mundo que é pura consciência. Nós fomos nos tornando cada vez mais assombrados, né? Mais dominados pelas nossas sombras, conforme nós fomos nos afastando da espiritualidade, fomos nos afastando das nossas próprias essências. Fomos cada vez mais sendo escravizados, né, pelas ilusões dos desejos, pelos baixos instintos dominados pelos raios obscuros da Lua, que são aí realmente manipulados por esses
esses grupos que aí são chamados, né, de governo oculto do mundo, mas é isso, aí é o lado sombrio, o lado negativo, e isso só vai, esse processo ele só vai ser revertido, podemos dizer assim, a partir do momento que cada um de nós busque encontrar a sua luz, busque seguir a sua luz, busque seguir o caminho da busca da sua própria garta, da busca da sua própria Shambhala, como o caminho, a via do coração. Tá? O despertar do nosso próprio sol. Certo, gente? Só para finalizar, temos mais um minutinho. Eu acabei não falando, eu falei sobre o duplo aspecto, né, sobre a questão da polaridade, né, o Melquisedeque como o senhor das duas faces. Falei sobre o 7, sobre a importância do 7 como número da evolução, e acabei me esquecendo um pouquinho do 3. Né? 3, o número da manifestação, as trindades. Lembra que toda manifestação, tudo que envolve uma questão espiritual, verdadeira, envolve o quê? A manifestação sempre envolve uma trindade, um triângulo, uma trindade. Tá? Então, o governo do mundo, o governo espiritual do mundo, ele também segue esse padrão, tá? Ele segue esse arquétipo. Então, Melquisedeque é a figura central, como masculino e feminino, como polaridade, mas que se projeta o quê? Em duas colunas, formando o quê? Uma triangulação. As colunas de Melquisedeque são Cohen Tzedek, o poder sacerdotal, e Adonai Tzedek é o poder temporal, representa a face do rei e a face do sacerdote. No Oriente, Higden-diepo e suas colunas, né, Mahima e Mahinga, tudo isso são projeções de um mesmo arquétipo, desse próprio arquétipo de Melquisedeque. Antes, o governo espiritual do mundo, existia uma representação na Terra que era da linhagem de Budas vivos da Mongólia, como representação de Higden-diepo, do rei do mundo, tá, de Melquisedeque, e suas duas colunas como o Dalai Lama de Lhasa e o Traishu Lama de Chikatse. O Dalai Lama, o poder temporal, e o Traishu Lama, o Panchen Lama, o poder sacerdotal. Certo, gente? Então, essa projeção também, né, como a manifestação do Avatar, a Maitreya, essa projeção do próprio rei Melquisedeque como a manifestação do Buda da Era de Aquário, Maitreya, também segue essa triangulação, Maitreya como o central e suas duas colunas como Akidorje, a face do rigor, da espada, e Akigorje, a face do amor, o báculo. Gente, agradeço muito a companhia, o carinho de vocês. Fechamos o programa de hoje. Semana que vem, imperdível, Arcano 19. Um grande abraço e uma semana iluminada para todos nós.